Vamos lá. A questão muito interessante de eletrodinâmica, onde ele faz você imaginar um pouquinho mais e você vai ter que montar esse circuito, de acordo com o texto. Ele diz o seguinte, que você tem um cordão de lâmpadas. Nesse cordão de lâmpadas, você tem 200 lâmpadas. Só que as 200, 10 apagam-se. Das 200 lâmpadas, de acordo com o texto, 10 apagam-se. Mas cuidado que 10 não queimam, tá ok? Sobrando só quantas lâmpadas ainda acesas? 190. Mas quando ele diz que as 10 apagam-se, ele diz que só uma queimou. O que significa dizer que essa que queima interrompe a corrente para 10. Ela e mais 9. Espera aí, Eduardo. Quando ela interrompe a corrente para essas outras 9, significa dizer que você tem 10 em série. E poderia ser qualquer uma dessas 200, interrompendo a corrente apenas para 10. Então significa dizer que elas estão divididas em grupos de 10 em 10. Espera aí, Eduardo, se elas estão divididas em grupos de 10 em 10, obrigando a ter 200 lâmpadas, grupos de 10 em 10, obrigando a ter 200 lâmpadas, eu tenho, na verdade, 20 grupos. Como é, Eduardo? Vamos lá. 200 lâmpadas divididas em grupos de 10 lâmpadas. Eu tenho, na verdade, 20 grupos. E você teria que perceber que esses grupos eu tenho uma associação de 10 em 10 lâmpadas. Por quê? Porque no texto ele informa que quando uma queima, ela interrompe a corrente para outras 9. Quando uma queima, 10 apagam-se. Ele escreve dessa maneira. Se uma queima e 10 apagam-se, eu vou queimar aqui qualquer uma de um cordão desse qualquer. Então eu já sei que aquela corrente total se dividiu em 20 partes. Por quê, Eduardo? Porque eu preciso ter um grupo de apenas 10, já que apenas 10 apagam-se. Então eu tenho um grupo de 10, outro grupo de 10, outro grupo de 10, outro grupo de 10, até formar as 200 lâmpadas. O que significa dizer que essa corrente elétrica aqui se dividiu em 20 partes iguais. Ou seja, essa corrente elétrica aqui ela foi I', essa aqui ela é I', essa corrente elétrica ela é I', essa corrente elétrica ela é I', e eu terei esse I' quantas vezes? 20 vezes. Porque eu preciso dividir a corrente total do circuito em 20 partes iguais, já que eu tenho 20 grupos de 10 lâmpadas em série. Você teria que se tocar que são 20 grupos de 10 lâmpadas em série, porque ele informa no texto que quando uma queima, 10 apagam-se. Portanto, elas estão divididas em série de 10 em 10. Show de bola? Eduardo, eu entendi o que está acontecendo e a pergunta da questão foi: qual é a razão entre a corrente que passa apenas em uma delas? Galera, a corrente que passa em uma só é a corrente que passa no grupo de 10, porque elas estão em série. Então ele está perguntando a razão entre I' e a total. Qual a razão entre a corrente elétrica que passa em uma delas e a corrente total do cordão? Ou seja, ele quer a razão entre I' e I, a que passa em uma delas e a corrente total. Portanto, ele quer I' por I. E quando você olha para essa divisão que eu fiz, na verdade o 20 está multiplicando para o outro lado como? Dividindo. E a resposta então vai ficar 1 sobre 20. Show de bola?